Olá, povo de Deus, bom dia, que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe abençoe grandiosamente. Tudo bem com o Senhor? Tudo bem com a senhora? Se não está, vai ficar a partir desse momento, ok? Quero orar pela tua vida, fecha os teus olhos aí um minutinho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa esse ouvinte, essa alma, essa pessoa que se encontra agora triste, cabisbaixo, sofrendo, passando por batalhas, por dificuldade, mas sei que o Senhor está com ela em todas essas batalhas, todas essas lutas, e jamais irá nos abandonar. Por isso eu profetizo sobre a vida dessa pessoa muitas bênçãos, profetizo sobre a vida dela as portas abertas para a glória do seu nome. E assim, meu Deus, que o Senhor venha a ser glorificado a cada segundo, a cada momento e a cada instante na vida dessa pessoa. Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz. Eu quero deixar uma palavra para você aqui, uma reflexão rápido e eficiente, ok? Pessoal, preste bem atenção. A Bíblia fala sobre a vocação, sobre a fuga e sobre o castigo de um homem, de um profeta chamado Jonas. Veja bem que a vocação nada mais quer dizer que um talento. Jonas tem e tinha um talento impressionante para fazer a obra de Deus. Mas toma cuidado, meu amigo, minha amiga, com o comodismo, meu senhor, minha senhora. O comodismo é um problema. O comodismo é um veneno, é um inimigo daqueles que querem crescer com o Senhor, nosso Deus. Você tem que entender, se a senhora ou o senhor abrir a tua mente, abrir a tua cabeça, você vai perceber que Deus permite que os seus filhos, que os seus escolhidos passem por dificuldades espirituais, por momentos difíceis, porque são esses momentos difíceis que vão nos amadurecer, que vão nos aproximar de Deus. Não acha o senhor ou a senhora que você vai ter um encontro com Deus, meu amigo, minha amiga, em meio a uma multidão, em meio às coisas boas. Momentos bons, eu acredito, vou ser sincero para a senhora, para o senhor, isso é algo particular meu. Momentos bons, momentos de alegria são maravilhosos. Quem não quer passar? Quem não quer rir o dia inteiro? Quem não quer estar bem o dia inteiro? Não é isso? Mas esses momentos não vão ser muito significativos na sua vida. Esses momentos não vão te amadurecer. Pessoal, não vai te amadurecer. Momentos de alegria, momentos felizes, momentos de paz são ótimos. Nós buscamos isso. Mas o que faz um homem de Deus, que faz uma pessoa crescer com Deus, são as dificuldades, são os momentos difíceis. Veja bem que Davi, ele conquistou muitas coisas quando ele estava fugindo de Saul. Quando estava fugindo de Saul. Davi, na caverna de Adulão, Deus mandou para ele 400 homens amargurados, endividados, homens que estavam mal. E Davi também, consequentemente, estava numa situação difícil, estava mal, estava fugindo. E Deus lhe mandou para ele 400 homens, que foram os seus 400 valentes, homens que foram com Davi até o final da vida dele. Pessoal, preste bem atenção, preste bem atenção. Foi no momento difícil que Davi viu Deus, viu a glória de Deus. Foi no meio do sufoco, no meio da correria. Veja bem que a Bíblia diz que Jonas era um profeta que estava pregando para um povo pacífico. Jonas era um pastor de um povo pacífico, um povo bom, um povo que obedecia a ele, um povo que estava acostumado com ele, um povo que já estava praticamente convertido. A verdade é essa. Mas será que Jonas ele era convertido? Será que você como pastor é convertido? Você como servo de Deus é convertido? Será? Porque é muito fácil você ter um povo pacífico do seu lado, fazer a obra de Deus quando tudo está a seu favor, quando tudo está ali cooperando para que você arrebente. A verdade é essa, arrebente. Mas Deus viu que Jonas estava se perdendo. Deus viu que Jonas estava morrendo. Só Jonas não viu isso. Só o próprio Jonas não viu, mas Deus viu isso. Tanto que Deus chegou até ele e disse: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha quem falou, clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Você sabe, meu senhor, minha senhora, que Deus não tem prazer na destruição de ninguém.
E se a senhora não conhece, o senhor não conhece a história de Jonas, você vai ver que Deus não vai destruir Nínive, não vai destruir Nínive, porque nunca foi a intenção de Deus destruir o ímpio, destruir o pecador. Pelo contrário, a intenção do nosso Deus é salvar quem está perdido, ok? É salvar. Então veja bem que Deus naquele momento ele queria mesmo era cuidar do seu maior profeta, daquele que tinha um talento, mas estava morrendo pelo comodismo, estava morrendo porque ele estava manso demais, numa situação muito tranquila. Poxa, pessoal, quem seria Daniel se não fosse os leões? Quem seria Sadraque, Mesaque e Abednego se não fosse a fornalha de fogo? Hein? Quem seria Davi se não fosse Golias? Quem seria, meu senhor, minha senhora, Abraão, se não fosse ali o sacrifício que ele fez, que Deus pediu a ele? As pessoas são grandes porque elas são testadas até o limite a sua fé. E quando você confia em Deus, meu amigo, minha amiga, é impossível dar errado. É impossível dar errado. Então preste bem atenção. Agora, abra sua mente. Quando Deus deu essa ordem para Jonas, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ele foi para um lado, Deus mandou ir para um lado e foi para o outro. E aí que começou os problemas. Porque quando Jonas fugiu, desobedeceu, deixou de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, a vida de Jonas e toda a sua volta virou inferno. Você sabe que tudo deu errado. Tudo deu errado. A Bíblia diz que Jonas foi lançado ao mar e ele foi engolido por um grande peixe. Ou seja, ele desceu no fundo do poço, no fundo do abismo. As pessoas que não ouvem a Deus, vai para o fundo do poço, vai para o fundo do abismo. Porque Deus precisa, meu amigo, minha amiga, de alguma forma, meu senhor, minha senhora, de alguma forma te ensinar, de alguma forma te fortalecer, de alguma forma estabelecer a tua fé de uma maneira que Ele possa lá na frente te usar, porque os planos de Deus são muito grandes. Os planos de Deus é maravilhoso. Nossa cabecinha é pequena, nós pensamos pequeno, nós pensamos, ainda que você pensa grande, o seu pensamento é pequeno perto de Deus. Ok? Então entenda que os planos de Deus são grandes para aqueles que têm vocação, para aqueles que têm talento, para aqueles que querem, para aqueles que se lançam. E eu vejo Deus nas dificuldades. Eu não murmuro, eu não reclamo. Eu não. Reclamar quer dizer o quê? O que a gente faz com o carro? Dá ré. E toda vez que a gente dá ré, o carro faz o quê? Anda para trás. Então clamar quer dizer chamar atenção. Quando você reclama, você está chamando atenção ao contrário. Ao contrário, quando Jonas ele virou as costas para Deus, para não obedecer a Deus, é como se ele estivesse reclamando, né? Não concordando com aquela situação. Na verdade, ele não concordou com aquela situação. E o que aconteceu? Tudo na vida dele andou para trás. Tudo na vida dele andou para trás. Jonas sofreu. Você conhece a história, meu senhor, minha senhora. Então veja bem que quando ele voltou e fez aquilo que Deus mandou, toda a cidade de Nínive se arrependeu dos pecados e se curvaram diante de Deus. Olha que maravilha. Está vendo, pessoal? Aquilo que parecia impossível, eu não vou lá não, aquele povo é mau, aquele povo mata profeta, aquele povo não pode ouvir falar de Deus, aquele povo ele é cruel. Não existe ninguém cruel, não existe ninguém mau. Quando a palavra de Deus está numa situação, quando Deus está no negócio, quando Deus está no meio dos problemas, quando Deus está no meio daquela situação, meu amigo, minha amiga, todos os joelhos vão se dobrar. Não tem homem, não tem mulher, não tem nada no céu, na terra e debaixo da terra, todos os joelhos vão se dobrar. E Deus precisava mostrar isso para Jonas. Jesus precisava mostrar isso para Jonas. Jonas, fica tranquilo, não tem povo mau. Quando eu mando, você pode ir, porque o povo vão se dobrar ao meu nome, vão se dobrar à minha palavra e vão se dobrar a você, porque você é comigo, eu sou contigo. Mas quando você não se permite passar por essa situação, aí fica difícil, meu senhor, minha senhora. Então levanta a tua cabeça, erga a tua cabeça. Para de querer entender o que Deus quer fazer com você. Seja apenas um instrumento. Seja apenas um instrumento na mão do Senhor nosso Deus. Eu estou aqui, na minha mão tem uma caneta. Está vendo aqui uma caneta? É uma caneta. O que é essa caneta sem o escritor? Não é nada. Eu deixo ela aqui na mesa. Ela não vai escrever sozinha. Ela não vai escrever. Ainda que ela seja uma caneta, ainda que ela seja útil, mas ela é apenas uma ferramenta na mão do escritor.
Assim somos eu, você, o senhor, a senhora. Nós somos uma ferramenta na mão do Senhor nosso Deus. E Ele vai nos usar da maneira correta, da maneira certa, da maneira que Ele bem entender. Você só tem que estar à disposição dEle. Não faça como Jonas. Jonas se dispôs para fugir. Não, esteja disposto a obedecer. Pode ir. Por mais difícil, por mais louco, por mais mais dificuldade seja os teus olhos, vai na fé, crendo, porque se Deus te colocou numa situação difícil, é porque Ele sabe que você é capaz e Ele pode te usar para resolver aquela situação, e o nome dEle vai ser glorificado. Veja bem que o barco estava a ponto de afundar, e de repente Deus criou uma situação que Pedro andou sobre as águas, meu amigo. Veja bem, o povo passou a noite toda sem pescar, nada. Jesus criou uma situação através da obediência, e os barcos encheram de peixe, quase afundaram, tanto peixe que tinha. Não existe impossível para Deus. Existem pessoas que não se dispõem, que não se propõem a obedecer. Obedeça. Para de dar ouvido a pessoas que vão falar mal de você. Deixam falar mal de você, deixam te criticar, deixam desanimar, deixam falar o que quiser de você, meu amigo, minha amiga. Aquele que interessa na sua vida, esse sim você não pode magoar, não pode estressar, que é Deus. Fica tranquilo. Quanto mais falam de você, mais você está crescendo. Quanto mais tentam matar a sua fé, mais você vai crescer diante de Deus. Ora por aqueles que falam mal de você. Ora por aqueles que te perseguem. Ora por aqueles que não creem em você, não acreditam no seu Deus. Meu senhor, minha senhora, eu não estou nem aí para que pensam de mim. É sério. Eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo, do que Ele é capaz e aonde eu quero chegar, onde eu quero chegar, e eu, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus vivo, vou chegar a lugares inimagináveis para mim. Eu sei que eu imagino coisas grandes, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar muito mais do que eu estou imaginando, porque eu sou servo dEle, e aonde Ele mandar eu ir, eu vou, aonde Ele mandar eu pisar, vou pisar, o que Ele mandar fazer, vou fazer. Se eu tiver que morrer pelo reino, eu vou morrer pelo reino, se eu tiver que crescer no reino, eu vou crescer no reino, mas a palavra dEle vai ser cumprida na minha vida. Entenda isso. Ser servo é isso. Renúncia não é você fazer o que você quer na hora que você quer e quando você quer. Renúncia é você fazer o que você não quer na hora que você não quer e quando você não quer, para agradar um Deus que você crê que é grande e poderoso. Às vezes as pessoas passam a noite toda orando, noite toda buscando, noite toda jejuando. Podem fazer, podem orar, podem buscar, eu sempre ensinei isso, não tem problema algum. Mas às vezes você faz muito para Deus, mas será que você é de Deus? É isso que tem que entender. Às vezes você ora muito, você jejua muito. Tem pessoas, pessoal, que vivem chorando no altar, vive chorando porque está cheio de remorsos o coração dela. Não, eu não tenho remorso, porque tudo que eu faço com o meu entendimento, com a minha fé, com a minha certeza. Eu não faço nada para Deus com o coração temoroso, embora eu seja pecador, falho, eu tenho que me redimir todo dia, toda hora, assim como a senhora também. Mas quando você anda certo, meu amigo, minha amiga, é impossível dar errado. Então abra os teus olhos, foque em Deus, porque grandes coisas vão acontecer. Jonas, homem de vocação, homem de talento, fez o que Deus queria, pregou em Nínive, teve medo, fugiu, pagou o preço, sofreu as consequências. Mas vamos fazer diferente? Vamos obedecer para dar certo agora? Vamos parar de usar o nosso coração e vamos usar a razão? Você não é servo de Deus, Ele não é grande, Ele não abriu o mar, Ele não fez o céu e a terra, Ele não é o criador de tudo, de todas as coisas. Então obedeça a Ele, que Ele vai te proteger, porque sem Ele nada você pode fazer. Pessoal, Deus é contigo, firme, força, pensa direitinho, Deus é contigo. Quanto mais dificuldades, maior será a glória de Deus. Não desista, não desista. Vá com medo, mas vá em nome de Jesus. Porque você é ser humano, mas vá. Não deixa de ir. Jonas teve medo, mas fugiu. Não, ainda que você tenha medo, confia, vá. Que isso, pastor? Confia. Às vezes você faz algo com medo, mas você vai. Eu tenho medo de dentista.
Eu tenho medo daquela agulha grandona, eu tenho medo. Mas eu vou assim mesmo, porque eu preciso resolver o problema, não é isso? Eu tenho medo de tomar injeção. Eu aplico injeção a um monte de gente, sei aplicar, fiz curso para isso. Mas eu tenho medo de aplicar injeção. Mas eu aplico em mim, eu aplico nas pessoas e permito que aplique em mim. Não é porque eu não tenho medo que eu não vou fazer. E eu creio em Deus, confio nele, a minha vida está nas mãos dele, sou servo dele. Então, pessoal, pode confiar, Deus é contigo, já deu tudo certo. Se dispõe, mas não para fugir, mas sim para obedecer. Aquele abraço, Deus abençoe.